Tá aí no coração das pessoas há muitas emoções, com certeza, e nós estamos com umas entrevistas. Hoje, uma das nossas convidadas especiais é a Franciele Furlan, ela que vem para falar um pouquinho da sua experiência como mãe e, nesse caso, uma mãe atípica de Down, é isso? Franciele, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos Sim, dizer, mãe assim, mãe mãe do de Otávio Down. Luiz, Do né? Otávio Porque Luiz. é o filho que faz a gente mãe, né, Franciele? Sim. Por muitos anos, essa data me causava dor, né? Porque eu fui... Vou contar breve minha história, porque Sim, assim, é a história dá um importante. livro, né? Uhum. Eu fui tentante durante 9 anos. Ter né? filhos e não conseguia. Não conseguia. Comecei a tentar engravidar com 33 anos, né? Achando que ia engravidar super rápido, né? Aham. E não veio. Fiz 2 fertilizações. Tentei 2 fertilizações. Sem sucesso também. E quando já não tinha mais esperança, né? Tem um programa que passa aqui na rádio antes de vocês, que é do padre Reginaldo Manzotti. Aham. Um dia conversando com Deus, né? Eu falei para eu que já estava com 42 anos, minha reserva ovariana baixa, né? Aham. E aí eu falei para Deus que estava tudo certo, que Aceitou a situação. aceitei mas que ele tirasse do meu coração o desejo de ser mãe, né? Uhum. Que quando eu olhasse uma grávida, eu não sentisse vontade, criança pequena, que ficasse leve para mim, né? Sim. Que o Dia das Mães se tornasse leve para mim, né? Sim. E aí o padre Reginaldo virou e falou assim, eu estava sentado no sofá, ele ficou frente a frente comigo e falou assim, você que está sentada no sofá, que tem no seu coração o desejo de ser mãe, Deus manda dizer que vai acontecer. Acalma o seu coração, relaxa, que vai acontecer. Olha só. Naquele momento, assim, o Espírito Santo baixou tão forte em mim que eu deletei da ideia ser mãe. E a gente tem um comércio à noite, né? E eu Sim. comecei naquele corre-corre do meu comércio e já era final de ano, programando férias. E eu deletei, eu não percebi que eu engravidei. Não deu um mês, Tava eu engravidei. grávida. Olha Do só. Otávio, natural, com legal. 42 anos. E aí foi uma gravidez super tranquila. Tive enjoos no início, mas por mais a minha idade, 42 anos, não tive problema com sangramento, com nada, sabe? Teve um pouquinho de descolamento no início, mantive repouso, mas depois a barriga cresceu linda, fiz todos os ultrassons, que a maior parte das pessoas me pergunta, mas descobriu só no parto? Falei, sim, só no parto. O Otávio, eu fiz o ultrassom dele com 13 semanas, que faz, né, da nuca, né, e a translucência nucal que fala, Uma né? grávida linda, tá a imagem na tela aí. Eu me amava grávida. delícia. Eu fui pro hospital com dó de fazer a cesárea, de Olha tirar o meu só. barrigão. Que Eu legal. amava estar Que grávida. bom. Eu não sentia dor nas costas, nada, nem falta de ar para dormir. Aham. Eu tava assim, Em radiante. êxtase. Dá pra ver mesmo. Porque Deus, desde o início, foi uma gravidez que Deus me presenteou. Aham. Foi resultado de oração, assim, sabe? Olha a alegria do meninão É aí. um querido. Aham. E quando o Otávio nasceu, veio a surpresa. Aham. Ele veio com síndrome de Down. Só que assim, sem nenhuma comorbidade, sem problema cardíaco, sem ser hipotônico, que é aqueles bebê molinho, né? Aham. A gente Flácido. percebe, ele é grande, forte, né? Um Isso. ano e quanto? Agora você falou um ano e... Isso. Um E ano aí, e 10 meses. Né? ao nascer, eu acho assim que os médicos ainda não estão muito preparados para dar essas notícias, eles dão uma notícia assim, sabe? Então, foi me dada a notícia à noite, eu tive neném 1 da tarde, à noite meu esposo me comunicou. E a única coisa que me passou na cabeça quando me falou que o Otávio tinha síndrome de Down foi a preocupação com o preconceito, sabe? Na hora, assim, veio, eu falei assim, meu Deus, e quando ele crescer, como que vai ser, né? Porque, de novo, a gente sempre bate na mesma tecla, sabe? Eu pedi para Deus para me orientar nas minhas palavras, porque eu estou representando muitas mães aqui Sim. hoje, sabe? Aham. E eu queria muito que as pessoas vissem o Otávio com os meus olhos. Sim. O Otávio não tem diferença de outras crianças no dia a dia, sabe? E Aham. quando as pessoas vê, ela fala assim, ele tem síndrome de Down. É assim mesmo, né? Que o meu vizinho tem é assim. Sempre colocam como um indivíduo único, sabe? Aham. Que- Estigmatizado. Isso. Aham. E o Otávio, ele é tão esperto que eu não costumo passar batom. Aham. Hoje eu passei batom para vir aqui, porque quando eu peguei ele no colo, ele colocou o dedinho na minha boca. Tá ali, ó, tá na tela Ele é brincando muito com o papai. observador. Olha lá. Ele brinca, se diverte, tá fazendo a Sim, festa aqui no sim. estúdio, Então, Otávio. Que assim, lindo. o recado que eu deixo hoje assusta,
sabe? É quando eu recebi o diagnóstico A na notícia maternidade. chega de uma forma assim, né? Porque você não pesa um esperava, né? A Sim. gente não espera. Até eu agradeço Aham. por não ter descoberto na gestação, porque eu curti muito a minha gestação. Quando a Aham. gente descobre na gestação, fica preocupado se vai nascer tudo Como bem, vai né? ser tudo lá depois. Então, assim, até agradeço muito a Deus, porque eu falo que a minha gravidez, ele foi esculpido pelas mãos de Deus. Foi resposta de oração, sabe? Sim. Então, assim, e eu falei, quando eu engravidei, que onde a planta dos meus pés pisasse, por isso que hoje eu tô aqui, que eu aceitei, sabe? Aonde meu pé pisar, eu vou falar do meu milagre, do meu testemunho, porque o Otávio é um milagre. Que bom. Já não era mais para vir e veio. Aham. E veio perfeito, porque o Otávio é perfeito. E trouxe uma alegria, com Nossa, certeza, ele é o para xodó vocês. da casa, né, filho? E ele me deu o título de mãe. E hoje, o Dia das Mães, é um... Momento de festa para você. Nossa, é um dos melhores Dias que você dias. tem no ano. Que antes era dor, era... Ausência, vazio, Sim. né? Eu só não ficava mais deprimida no Dia das Mães porque eu tinha minha mãe, Sim, né? para você Pra celebrar, mim, porque ela pra te mim deu a celebrar vida por ela, também. pelas minhas irmãs. Aham. Mas por dentro eu ficava pensando assim, por que comigo? Aham. Por que não eu também ter um bebê, sabe? Aham. Então, assim, ele é a luz da minha vida. Que legal, parabéns. Muito obrigada por dividir com a gente essa história, porque fica registrado assim, se o problema maior é o que você já te preocupou e sentiu é o preconceito, fica mais claro ainda que o problema não é Não. somos nós. São. Todos é a, nós. É a sociedade. E eu não culpo, sabe, Marlene? Porque eu também não tinha convivência com Down quando eu não Não tive. conhecia, você não tinha ideia do que E, era, de como é e a isso. culpa é da sociedade, porque assim, eu lembro que quando eu estudava, eu nunca estudei com Down, quando eu trabalhei, eu nunca trabalhei com Down. Onde Essa estão? inclusão, ela não acontecia, por isso agora que ela vem sendo Sim, buscada e essa trabalhada. que é a nossa briga hoje, Uhum. sabe? Exatamente. Quando ela fala, eu era criança, não estudava com uma criança com deficiência, porque é uma questão cultural, né, Franciele? A gente sabe que no Brasil tínhamos, né? Agora a gente está tirando um pouco, né, essa situação, Sim, até por graças conta a da Deus. inclusão, porque quando uma criança tinha alguma deficiência, tinha alguma situação, eles simplesmente não levavam para a escola, não expunham na Trancava dentro de sociedade, casa. ficava trancadinha ali dentro de casa, né? Talvez até, né, sem saber, por uma questão assim de proteger a própria criança, de ter que ficar dando explicação, porque muitas pessoas Sim. não sabem como lidar Sim. com uma criança especial, né? Tem essa Exatamente. dificuldade também. Exatamente. E aí é uma das minhas preocupações quando o Otávio começar a estudar. Eu pretendo colocar ele ano que vem na escolinha. E é uma das minhas preocupações. Mudou muita coisa, mas tem muita coisa para ser mudada ainda. A gente vai daqui a coisa. pouco, inclusive, conversar com uma jovem que é estudante de Direito e que tomou a iniciativa de criar uma associação de mães de alunos em Sorriso, independente Olha de que mãe bacana. atípica ou não atípica, justamente pelas situações que algumas mães sentiam, perceberam nas escolas e que, de repente, podem ter uma Sim. solução. A gente precisa aprender a dividir as preocupações, as dores e apresentar a sugestão e pedir solução, né, Sim. Franciele? E eu aqui já quero aproveitar, como você disse, você representa aqui hoje muitas mães, né? Muitas mãezinhas. Então, dizer assim, Com que a filhos porta está maravilhosos. sempre aberta Amém. qualquer tema que venha a ter a necessidade de discussão. Amém. Porque quando a gente fala sobre, vai tirando aqueles véus do preconceito, Sim. de tudo mais que tem que ser Sim, tirado, né? sim. É a mensagem que eu deixo, sabe? Conheça a pessoa antes Aham. de colocar rótulos, sabe? Sim, perfeito. Conheça os seus... É igual eu falei, o Otávio é uma criança muito observadora, muito inteligente. Eu acredito que ele vai se sair muito bem na escola, mas ele vai precisar de oportunidades, de gente com paciência para, né? Sim. E é isso que a gente precisa na sociedade hoje, mais empatia, né? Mais amor, por favor. Sim, É. mais amor, por favor, né? É Isso. uma bandeira importante. Isso. Obrigada, Franciele. Feliz Dia das Mães. Não é o seu Obrigada. primeiro, né? Mas feliz É dia. isso. Que seja sempre muito Amém. feliz e que você possa realmente curtir muito essa experiência, né? Amém. Desse presente lindo que Deus te deu. E levar a mensagem, né, gente? Sim. Para todas as mãezinhas. E um feliz Dia das Mães para todas as mães. E quem ainda não é mãe, tenha fé.